sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sinto a presença de Deus. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no nosso Minuto de Sabedoria. Eu quero pedir a você de uma vez que já deixe a sua inscrição, youtube.com/esperança em Cristo com cedilha e o seu like também. E curta a nossa fanpage, facebook.com/esperança em Cristo Ipatinga. E não se esqueça de dar uma passadinha no nosso Instagram. O texto de hoje, para a sua edificação, para você que está assistindo agora de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Não importa a hora. O que importa é que nós devamos buscar ao Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 16. O nosso Minuto de Sabedoria diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tem um hino que diz assim: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, esse texto, ou este versículo da carta de Paulo aos Colossenses, nos deixa claro que não foi Adão, não foi Eva, não foi Noé, não foi Abraão, Isaac, nem Jacó. Não foi Davi, não foi Saul, não foi José do Egito, não foi Esther, não foi Rebeca, não foi Maria, mãe de Jesus, não foi José, pai adotivo de Jesus, enfim. Não foi Paulo, não foi nenhum apóstolo, mas tão somente o Senhor Jesus. Aí você pode me perguntar, mas como W de Paula? Que o Minuto de Sabedoria pode nos responder. Simplesmente a Bíblia responde. O Senhor Jesus estava antes mesmo de Maria existir ou de qualquer outra ser. No caso, Adão foi o primeiro a ser criado. Está aqui em dois textos que a gente vai ler. Muitos teólogos dizem que Gênesis, assim como Gênesis foi o primeiro livro do Antigo Testamento, na jeito que a Bíblia foi montada, dizem também que o Evangelho de João é praticamente um livro, uma genealogia também, um livro de Gênesis, primeiro capítulo pelo menos. Então está escrito assim, olha, deixa aqui que a Bíblia... Espera só um instante aqui, por favor. Pronto, encontrei aqui, aliás, estava fácil, a Bíblia que está muito antiga, essa aqui, e as folhas estavam grudadas demais. Então, olha como é que ele estava antes de tudo. João capítulo 1, que eu disse que parece genealogia do Antigo Testamento, é o Gênesis. Do Novo Testamento, o capítulo 1 de João. Estava no princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, esse é magnífico. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, o primeiro texto que eu queria te mostrar, depois do Colossenses 1,16, é que não foi João, não foi José, não foi nome nenhum, não foi Pedro, não foi ninguém que fez todas as coisas que era, que é e que há de vir. Mas foi o próprio Salvador Jesus. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. E o versículo 3 do Evangelho de João, capítulo 1, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele
nada do que foi feito se fez. Foi Ele, o Senhor Jesus, em quem fez todas as coisas. Todas. Fez você, fez eu, fez todos nós. Independentemente de cor, raça ou religião. Tem uma música aí que está soltando na emissora global, diz: o meu país é a terra, meu país somos todos nós. Nós mesmos, todos, de todas as raças, fomos feitos por Ele e para Ele. O versículo 10 de João 1 diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por Ele e o mundo não o conheceu. Ou seja, antes de ter nascido de Maria, Ele já estava no mundo. Ele estava lá com Abraão quando Deus enviou 2 anjos. Um deles era o próprio Senhor Jesus, que veio para anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, estava no mundo e o mundo não o conheceu. Moisés, quando feriu a rocha, a primeira vez Moisés era para ferir uma rocha que sairia água. Da segunda vez, para mostrar ainda mais o poder de Deus, era para falar: rocha, joga água para fora. E ele, nervoso, sanguíneo como eu, feriu a rocha e aí feriu o Senhor Jesus. Ali foi uma das feridas do Senhor Jesus. E para encerrar a explicação, eu volto aqui para Apocalipse capítulo 13, ou melhor, vou para o último livro da Bíblia, a revelação das revelações, que diz, Apocalipse 13, 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Eu te pergunto, o que é a fundação do mundo para você? Como que um cordeiro foi morto desde a fundação do mundo se ele nasceu pós-Maria? A Bíblia responde. Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. Desde a fundação do mundo. Maria estava aqui? Vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Beleza. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quero chamar a atenção para o início do versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ali foi a fundação do mundo. O Cordeiro, o Senhor Jesus, morreu, foi ali. O fato só aconteceu, mas a verdade foi, lá no início da criação, ambos, pai e filho, perceberam que haveria um problema. E como é que seria resolvido o problema? Eu disse isso ontem. Quando o homem pecou, na fundação do mundo, já foi preparado o Cordeiro. Quando o Senhor matou um animal, aí quis dizer, nesse detalhe, em Gênesis capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui qual versículo que é. Gênesis 3, versículo 21, diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Ou seja, aqui que foi o momento da morte do Salvador. Foi ali que Deus e o Filho, Pai e o Filho, decidiram que deveria morrer alguém no lugar do ser humano, Adão e Eva. Quer mais? Deus está me revelando aqui. Romanos capítulo 5, versículo 12. Quando entrou o pecado, então, o Senhor, ele disse: quem irá de ir por nós? O Senhor Jesus não vai já comigo. Então, o Senhor Jesus morreu ali, já no início da história da humanidade. Versículo 12 de Romanos, capítulo 5, diz assim: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. Qual é este homem? Adão. E pelo pecado a morte. Então, ou seja, eles morreram. Até então eles viveram lá 100 anos, 1000 anos, 1 bilhão de anos, antes
do pecado, antes de comerem do fruto proibido. Então, eles morreram. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, meus amados, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o Senhor Jesus, ele era, ele é e ele há de vir para resgatar a sua verdadeira igreja. Não uma religião, não uma esperança em Cristo. Religião. Mas sim a esperança em Cristo. Esta sim é a verdadeira esperança que nós temos. De um dia ele virá, porque ele era, ele é e ele há de vir para buscar a verdadeira noiva. Os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Claro que nós não devemos nos congregar. Mas com esta pandemia, mostrou-se que não é só congregar num templo religioso que é o mais importante. Devemos nos congregar nas nossas famílias, nas nossas casas, que afinal de contas, templo religioso feitos por mãos humanas, a gente cantava há 20 anos atrás, Deus não habita em tendas, nem em templos feitos por mãos. Então a gente já cantava, mas a gente praticamente não vivia isso. E agora nós estamos vivendo que realmente Deus não habita em templos humanos. Ele está ali porque tem um texto da Bíblia que diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E no meio digital não é diferente. Você e eu estamos reunidos aqui. Não sei quantos estão me assistindo, mas se tiver 2 pessoas, o Senhor já está no meio. E eu espero que o Senhor possa estar no meio da sua vida. Que eu repito o primeiro versículo que lemos hoje. Porque nele, quem? Nesse Salvador que morreu, que foi tirado as túnicas para vestir Adão e Eva. Nele foram criadas todas as coisas. Eu mostrei aqui em vários versículos da Bíblia. Que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. O ar foi criado por Jesus. Que mais? O frio foi criado por Jesus. O calor que a gente não vê, mas sente. O sol que a gente vê, mas não podemos nem olhar, porque ele queima os olhos. Você vê o sol, a lua que está distante, as nuvens. Então, nos céus e na terra, todas as coisas foram criadas pelo Senhor Jesus. Antes dele ter vindo a este mundo, porque todas as coisas foram feitas lá em Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, até o restante da criação, mas a fundação do mundo é ali onde ele morreu, foi na fundação do mundo. Todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam dominações, sejam tronos, sejam principados, sejam potestades, ou seja, tronos, dominações, principados, potestades. Não, até o próprio inimigo de nossas almas foi criado por ele. Tudo foi criado por ele e para ele. A sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, simpatizante de nossa fé. Enfim, a sua vida, a minha vida foram criadas para ele. A sua vida foi criada por ele e para ele. Dê glórias a ele. Não é ser um fanático religioso. Glória, 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 glória. Não é isso. Quando se fala dar glória a Deus, é você comer, beber ou fazer qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Isso é dar glória a Deus. Não é ser um fanático religioso, seguidor de um homem. Não é ser meu seguidor. Apesar do Senhor Jesus diz, sede meus, o Paulo, sede meus imitadores como sou de Cristo. Você me imitar nas coisas boas que faço, parabéns. Mas ser meu seguidor, não. É ser o seguidor do Senhor Jesus. É imitar o que o Senhor Jesus fez. O que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus sofreu, o Senhor Jesus evangelizou, o Senhor Jesus curou, o Senhor Jesus expulsou demônios, o Senhor Jesus ficou nervoso, isso não é problema algum. Tinha um pouco de sanguíneo nele, acho que até um melancólico, um fleumático, ou qualquer outra pessoa, o temperamento vai reagir também de uma forma, a algum momento da sua vida, de um desequilíbrio emocional. No caso, Jesus não teve desequilíbrio. Ele mostrou que ali dentro do templo religioso
não era lugar de se vender. E os cambistas e salteadores estavam ali. Quantos templos religiosos não estão fazendo isso hoje? Comercializando dentro das instituições religiosas. Mas que você entenda que dá glória a Deus é reconhecer isso, que o Senhor Jesus fez tronos, dominações, principados, potestades, nos céus, na terra, embaixo da terra, visíveis e invisíveis. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Muito obrigado por você ter nos dado os seus minutos, no nosso aqui Minuto de Sabedoria, é um título apenas, né? Que em um minuto não dá para falar muita coisa. Mas eu espero que você que assistiu do início ao fim possa ter sido impactado e abençoado por Deus. Eu tenho que te pedir aqui em cima o seu like, sua inscrição em youtube.com.br Esperança em Cristo com cedilha. Estava aparecendo o tempo todo no vídeo. E aqui embaixo o nosso facebook.com.br Esperança em Cristo e Patinga. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe você e sua família, livre o Brasil dessa pandemia e que possamos todos encontrar um dia, se não aqui na terra, mas na glória celestial que está reservada desde a fundação do mundo também. Forte abraço, beijo no seu coração, eu amo a todos vocês. Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, se assim o Senhor permitir, hoje 24 de agosto de 2020. Tchau.